Oi, gente querida. Hoje eu quero trazer um tema, fazer um vídeo que é resultado de muitas perguntas de todo mundo na internet, Quais são os 7 pecados que mais entristecem a Deus? Tem muita gente que pensa, logo nos pecados da imoralidade, da carne. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. Mas antes de eu falar sobre o tema, eu quero pedir para você que, se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, meu amigo, clica no sininho para você receber notificações, dá um joinha. A verdade é que o YouTube, ele só entende que um vídeo é relevante quando ele tem muita interação, tá? Então, se você gostou dessa mensagem, ajude a ir mais para longe, fazendo tudo que tem direito, Se inscrevendo no canal, clicando no sininho, curtindo, comentando. É muito bacana você puder fazer isso, vai me ajudar a levar a palavra de Deus para o mundo todo. Diz assim, Provérbios capítulo 6, de 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Quer dizer, ele vai falar de 7 coisas que ele não gosta, mas parece que a última delas é a pior, tá? Alguns outros intérpretes dizem que não, que isso é só uma forma poética de dar vamos dizer assim, uma ênfase maior, mas que todas as 7 são abomináveis. A primeira coisa que ele diz é soberba. Ele usa olhos altivos, pessoas que olham para os outros como se estivessem abaixo delas, inferiores a elas. E a soberba, gente, ela é abominável, porque é o pecado de Lúcifer. Lúcifer, chegou uma hora, ele olhou para si e achou que ele podia ser maior do que Deus. Ele falou, vou elevar o meu trono acima do Altíssimo. Então, a soberba é o pecado original. É o pecado de Lúcifer. Todo o resto que veio, essa destruição, veio por conta da soberba. Então, cuidado, porque a Bíblia tem muitos textos que falam que a soberba precede a ruína, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não seja uma pessoa que olha para os outros como se fossem inferiores. Pode ser que você esteja numa condição melhor, pode ser que você tenha tido mais acesso ao conhecimento, que saiba mais do que muita gente, mas isso não faz de você uma pessoa melhor. E tampouco isso não faz de você uma pessoa dona da verdade, porque às vezes a verdade está numa pessoa simples. Então seja humilde, tenha consciência de quem você realmente é. Se você é uma pessoa que conquistou muita coisa, puxa, glória a Deus, que bacana, aproveite disso. Mas seja grato, não seja soberbo. Não ache que é você que é o cara, ou é a pessoa mais maravilhosa do mundo, O rei da cocada preta. Desculpe, estou usando essas expressões até de gíria, porque parece que isso expressa melhor, o que as pessoas têm no coração. A verdade é que ninguém suporta pessoas soberbas. Deus não suporta e a gente também não suporta. Então a gente tem que todo o tempo estar olhando para dentro do coração e dizer, Senhor, será que eu estou sendo soberbo? Pessoas que sempre acham que são donas da verdade são pessoas soberbas, Eu sempre digo, a palavra de Deus tem que estar acima do que eu penso. Na minha vida, eu já mudei de opinião muitas vezes de coisas que eu acreditava e defendia com todo o meu coração. Mesmo na questão escatológica, eu estudo há tanto tempo, Eu tenho as minhas convicções, mas eu tenho que ser honesto e humilde para saber que existem pessoas muito boas, pessoas que conhecem muita palavra, que creem de maneira diferente da minha. Então eu sempre digo, Senhor, eu quero estar preparado para tudo. Eu creio no arrebatamento antes da tribulação, mas se porventura eu estiver errado, eu quero estar preparado para viver a grande tribulação de maneira que glorifique a Deus. Volto a dizer, eu não estou aqui tirando a convicção, eu continuo crendo por tudo que eu estudei pela palavra de Deus, que essa é a verdade. Porém, eu não trato quem pensa diferente de mim como se fossem pessoas inferiores. Tá? Eu usei isso como exemplo, mas tem outras pessoas, pentecostais, que tratam as pessoas que não creem nos dons como se fossem inferiores, ou até mesmo pessoas de outras denominações,
os chamados calvinistas que olham para os arminianos como se fossem inferiores. Olha, não são todos assim, tá? Tem muita gente boa de todos os lados. Eu já conheci pessoas maravilhosas, humildes, que eram pessoas que tinham convicções fortes, mas eram pessoas que sabiam da sua limitação perante Deus e perante a vida. Então, elimine soberba da tua vida, seja uma pessoa humilde, quebrantada. Humildade também significa estar aberto para aprender com os outros, aprender com todo mundo, não é isso? A gente pode aprender com a vida, de todos os lugares a gente pode tirar alguma lição. O segundo pecado que Deus abomina, gente, é a mentira. Aqui Deus está falando a língua mentirosa, né? E por que Deus odeia tanto? Ele abomina, né, a língua mentirosa. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira. Primeiro, porque Deus é verdade, né? Jesus disse, eu sou a verdade. Não existe verdade fora de Deus. E qualquer coisa fora da verdade não está em Deus. Porque Deus não pode mentir. Você entendeu? Deus é verdadeiro. Tudo que ele faz é verdade. Então, a mentira é uma afronta a Deus e também leva o homem para longe de Deus. Satanás é o pai da mentira. Então, pessoas que vivem na mentira, seja mentira falada, mas seja mentira vivida, desagradam demais a Deus. Então, procure tirar isso da sua vida. Ah, pastor, mas às vezes a mentira vai ferir. Olha, se você não puder contar a verdade, não fale a mentira, guarde para você. Mas não profira a mentira, não viva em cima da mentira. O terceiro pecado que a Bíblia fala é a violência. Mãos que derramam sangue inocente. Gente, nós estamos vivendo num mundo de muita violência. A gente percebe que existem violências de todo tipo, né? Nós temos violência de tiros, de pessoas que assaltam e matam a sangue frio, de pais que matam filhos, de filhos que matam pais, irmãos que matam irmãos, pessoas que se amam quando terminam o relacionamento, um mata o outro, né? O feminicídio. Gente, isso é terrível. Deus, sabe, abomina a violência e sobretudo, a violência que gera morte, porque somente Deus tem direito sobre a vida. Mas há outras violências, violência do aborto, que é violentar um ser inocente. Existem violências que são feitas para crianças, como a pedofilia, né, como abusos de pais que abusam, não sexualmente somente, mas batem, que, sabe, são violentos. Deus abomina a violência. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. A paz é aquilo que nós devemos buscar. É essa atmosfera na qual nós devemos viver. A violência é um pecado muito sério. Não seja uma pessoa violenta. Não seja uma pessoa violenta em palavras, porque tem pessoas, né, que são violentas com a sua língua. Aqui, claro que o texto está falando de derramar sangue inocente, está falando literalmente de matar, né? Mas eu creio que existem outros níveis de violência que são igualmente pecados e que desagradam demais a Deus. Então, pessoas que têm uma língua ferina, né, que ferem os outros, que ferem a alma, muitas vezes destroem. Pais que destroem a imagem dos seus filhos, que crescem e passam o resto da vida, né, devastados na alma por aquilo que receberam. Então, se você errar com alguém, seja através de uma violência física ou de uma violência verbal, arrependa-se, Deus tem perdão para a tua vida, mas você precisa se arrepender e mudar de vida, amém? O quarto pecado, sabe, que desagrada demais a Deus, são os pecados que estão lá no coração, né? Fala de um coração que trama projetos iníquos, e sabe, gente, eu fui procurar esta palavra no original para fazer uma análise mais profunda. A palavra aven, no hebraico, ela originalmente significa a palavra ofegar, deixar uma pessoa ofegante. Sabe aquela coisa de você fazer força e no fim ser tudo em vão? Talvez essa palavra também tenha sido usada para expressar
aquele comportamento, até mesmo aquela resposta fisiológica, né, do organismo. Quando você tem ira, que você tem ódio, as pessoas têm um aumento do batimento cardíaco. E com o aumento do batimento cardíaco, por conta da adrenalina que é secretada, né, pela glândula adrenal, o coração começa a bater mais, ele precisa de mais fôlego, de mais ar. E a pessoa então fica ofegante, as narinas se abrem para poder, né, respirar mais. Você que a pessoa que tem ódio, ela abre o nariz, ela franze a testa, então ela está debaixo de adrenalina, de ódio e toda aquela ofegância, né, aquela coisa. Na verdade, aquilo vai gerar um mal muito terrível. E aqui, o que a Bíblia está dizendo, que isso tudo inicia no coração. Olha que coisa linda. É o teu pensamento, é o teu coração que gera uma resposta fisiológica, né? O ódio, né, que você está tendo por alguém faz com que o seu coração, a adrenalina, afete diretamente o batimento do seu coração, o batimento cardíaco. Aí você precisa de ter muito mais ar e você tem uma resposta até... na sua aparência, as narinas abrem e os olhos abrem, a pupila, né, dilata. Ou seja, isso tudo começa lá no coração. E Deus diz claramente que Ele não gosta, que Ele detesta o coração que trama projetos iníquos, né? É aquela pessoa que, sabe, alguém fez mal para ela, ela começa a planejar, eu vou fazer aquilo, eu vou acabar com ela, eu vou destruir a vida dela, sabe? Ou então, inimigos políticos, às vezes essa atitude não chega a um nível, vamos dizer assim, do descontrole. Às vezes a pessoa até age controladamente, né? Consegue controlar a aparência e mostrar que está tudo bem, mas lá por trás está com o coração querendo destruir. Isso desagrada demais a Deus, é um pecado terrível. Interessante que aqui existem pecados na área sexual, né, que a Bíblia também condena, mas desses pecados aqui nenhum deles está. Aqui parece que Deus está olhando muito mais para o coração, né? Aquilo que está no nascedouro, a raiz, a fonte desses pecados. Então, cuidado com aquilo que você trama. Não trame destruir a vida de ninguém. Sabe, às vezes você está magoado, está com o coração triste, né? Mas cuidado, não deixe que isso domine o seu coração a ponto de você desejar matar o outro, porque a Bíblia diz, Jesus diz, né? Quando você tem ódio de alguém, você já está matando no teu coração. E aí isso te leva a tramar coisas ruins contra o seu irmão. Quem está por detrás disso certamente não é Deus, é o diabo, porque Deus é amor. Deus não trama nada contra ninguém. Quem faz isso é Satanás. O quinto pecado é pés que se apressam para correr para o mal. Vejam, gente, quando começa no coração, acaba nas atitudes. Aqui está falando literalmente de pessoas que foram dominadas por esse pensamento iníquo, por esse coração iníquo. E aí passa a ter atitudes malignas. Pés que se apressam, fala de alguém que caminha, que corre para cima daquela pessoa que odeia para fazer o mal, né? Para ter ações malignas. E correr aqui fala da volúpia, do desejo, do ódio, da necessidade que a pessoa tem de se vingar, de fazer a revanche, não é isso? Primeiro planeja, e quando tem a oportunidade, vai com toda a volúpia. Cuidado. Pessoas assim já estão dominadas pelo mal e têm pressa para fazer o mal. Aliás, a palavra mal, né, no Novo Testamento, poneros, ela não só traduz o substantivo mal, mas traduz também o nome de Satanás. Ele é chamado de o maligno, aquele que é a essência, né, a origem de todo mal. Então, cuidado, não alimente o seu coração, porque isso vai acabar trazendo ações destrutivas, desastrosas, que destroem, né? Muitas vezes casamentos acabam porque pessoas dão vazão às ações assim. Muitas vezes relacionamentos entre pais e filhos acabam porque pais destroem seus filhos com as suas ações malignas, com seu ódio, não é? Com seu revanchismo.
Relacionamentos terminam porque pessoas deixam que o seu coração seja tomado e depois que sejam instrumentos de atitudes malignas que ferem, que matam, que destroem. Então a Bíblia diz que no final dos tempos, meus queridos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O resultado desta ação de maldade é esfriar o amor. Um marido que judia da esposa, que, despreza a esposa, que diz palavras ruins para a esposa, ele vai matar o amor que existe nela. Um pai que faz isso com seus filhos, vai matar o amor dos seus filhos por ele. Então, cuidado, guarda o teu coração. A palavra de Deus diz sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida, as saídas da vida. Se o teu coração for maldoso, for amargo, o que vai sair vai ser coisas amargas, uma fonte amarga, e você vai ferir, você vai magoar. Então, o quinto pecado é quando sai do coração e vai para a ação. Deus não gosta, aborrece, entristece, ele detesta isso na vida de alguém, tá? Esse espírito de iniquidade que esfria o amor alimenta o ódio e alimenta a maldade. O sexto pecado que esse texto de Provérbios fala que aborrece a Deus é a testemunha falsa que profere mentiras. Existem pessoas que mentem para se preservar. Isso já é muito ruim. Lá na frente ele fala, de língua que profere mentira. Deus já aborrece muito. Mas pior do que isso é quando a sua mentira é para prejudicar um inocente. Entendeu? Profere mentiras, uma testemunha falsa que vem e testemunha uma mentira como se fosse verdade. Para quem? Para ferir, para lançar um inocente, muitas vezes na cadeia, numa punição, em algo que ele não merece, e essa pessoa faz com prazer, não importa com o fato de que aquilo é mentira. Ela quer prejudicar. Outros fazem por dinheiro, A Bíblia diz que foi por inveja que os fariseus mataram a Jesus, mas eles tiveram que comprar testemunhas falsas, entendeu? Por quê? Porque eles não tinham nada para encontrar em Jesus. Jesus era puro, perfeito, nunca tinha cometido nenhum pecado, e eles compraram a testemunha falsa, e a testemunha falsa foi lá e fez isso. Então isso é terrível, gente, quando inocentes são acusados, e muitas vezes você lança uma mentira. Essa mentira, alguém já usou, a seguinte figura: é como você jogar em cima de um prédio, você estourar um travesseiro de penas. Nunca mais você vai conseguir trazer de volta todas aquelas penas. Ou seja, aquela testemunha que fala uma mentira e que, mesmo que a verdade seja provada, vai ficar no coração de muita gente aquela dúvida. É interessante isso, gente? Porque há uma pesquisa que mostra que algo que se diz mal a respeito de alguém viaja 7 vezes mais rápido do que uma verdade ou um elogio. Então, pessoas que trabalham com um testemunho falso, com calúnia, são pessoas que conhecem isso, sabem que você fala uma mentira, muitas vezes ela vai ser conhecida como verdade. Então, isso abomina a Deus. E eu quero dizer aqui para você que muitas vezes está usando deste expediente, os homens podem não descobrir, mas Deus descobre, Deus sabe tudo, e Deus abomina esta atitude. Então, se arrepende do seu pecado. Você que está me ouvindo, enquanto há vida, a oportunidade de você se arrepender, não testemunhe falsamente contra alguém. E muita gente testemunha falsamente simplesmente porque quer tanto que aquela mentira seja verdade, que não busca a verdade para saber se de fato é. Porque, gente, o que a Bíblia diz é o seguinte: você não deve fazer fofoca de ninguém. Mas se algo chega a você e você ouve o mal de alguém que você odeia, tem muita gente que já replica aquilo, já repete, porque no fundo quer que aquilo seja verdade. E nem vai averiguar para ver se aquilo de verdade aconteceu. Então a Bíblia está dizendo, isto é um pecado que aborrece demais a Deus, meu querido. Então não faça isso. Se você ouvir uma coisa, você não tem certeza absoluta, não conte.
E mesmo que você tivesse certeza absoluta, não seja você o instrumento para destruir o seu irmão. A Bíblia diz que o amor, ele encobre as transgressões. A gente protege os que amam. Porque a gente pode até chegar para a pessoa que a gente ama e dizer, você está errado, mas você não tem que expor isso publicamente. Agora, pior do que expor publicamente é expor uma mentira, como se fosse verdade. É você dar testemunho de uma falsa verdade. E a pessoa inocente pagar por aquilo que ela não merecia. A gente sabe que tem pessoas que cumpriram prisão por causa disso. A gente sabe pessoas que perderam relacionamentos porque pessoas fizeram isso. Então, toma cuidado, não use a sua língua que foi feita para adorar a Deus, para encorajar, né, para proclamar a verdade de Deus. A língua é um instrumento poderoso, como diz Tiago. Mas apesar de ser pequeno, ela é como um leme de um navio que leva o navio para onde quiser. É como um fogo que ateia, que começa pequeno, mas que destrói um campo inteiro. Não ande na mentira e muito menos para conquistar aquilo que você deseja, use de falso testemunho para destruir alguém. E o último dos pecados, aquele que Deus diz que abomina, é o que semeia contenda entre irmãos. É interessante porque a semeadura, ela começa com o ato de você lançar uma semente e essas sementes, elas ficam debaixo da terra, ninguém vê, mas elas estão lá. E elas vão sendo aguadas, elas se valem, né, dos nutrientes da terra e aquela semente ela vai brotando até que nasça uma plantinha que se torna uma árvore e uma árvore que traga muitos frutos. Tudo começa com uma semente. E muitas pessoas vivem semeando contendas. Começa com, né, aquela palavrinha, sabe? Que é sutil, não é aberta. Olha, será que... Olha, só aquele comentário. E aquilo cai no coração da outra pessoa. E aquilo começa a crescer, vai crescendo, aquilo vai se tornando uma raiz de amargura, aquela plantinha vai crescendo, ela rompe a terra, ou seja, o que está dentro do coração começa a vir para fora, começa a ficar evidente, e ela cresce, fica uma árvore frondosa cheia de frutos que são resultado de alguém que semeou contenda. E o que mais abomina a Deus, o texto começa dizendo que as 6 primeiras coisas ele aborrece, mas a última delas ele abomina. Por quê? Porque essa é a coisa pior que pode haver. É você destruir o amor entre irmãos, entre família, entre irmãos em Cristo. É você destruir um sentimento lindo, né, de confiança. É você ir lá para descobrir, né, o pecado do irmão, para revelar, até às vezes, né, a título de vamos compartilhar e vamos orar pelo irmão e desce a lenha nele, né? Então, meu querido, cuidado, não faça isso. Porque você viver uma vida de pecado, nesses 7 pecados você vai ter a colheita. A Bíblia diz assim, não se engane o homem, tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Quando você semeia contenda, você não pensa que você vai ficar ileso, você vai perder também. Então, todos esses pecados que nós citamos aqui, que eu citei aqui para vocês, são pecados que aborrecem a Deus, mas o último deles, que é aquele que destrói o relacionamento entre pessoas. Jesus disse, nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você pensar bem, não foi isso que Satanás fez com Adão e Eva? Ele lançou desconfiança no coração de Eva e de Adão sobre a fidelidade de Deus. E aquilo acabou num desastre. Por quê? Porque ao pecarem contra Deus, Adão e Eva afrontaram a Deus, desconfiaram da sua verdade, né? Duvidaram dele, e duvidar de Deus é uma ofensa grave, porque ele é verdadeiro. A sua palavra é a extensão do seu caráter, de quem ele é. As palavras de Deus jamais voltam vazias, jamais ele deixa de cumpri-las. Então, meu querido, Satanás fez isso, e ele continua semeando isso. Ele semeou contenda entre Caim e Abel, e Caim matou Abel por inveja.
Quem colocou aquela semente de inveja, de contenda? Olha lá, Abel, teu irmão, é o queridinho de Deus. Deus não aprovou a tua oferta, você deu o melhor. Olha lá, você acha que aquele cordeiro lá vale mais do que todos aqueles frutos que você trouxe? Ah, Deus não te ama, a culpa é de Abel. Ele fica lá, bajulando a Deus, e Deus, portanto, aceitou Abel e não aceitou você. Aí Caim não aguentou. Entendeu? Foi lá, matou o seu irmão, foi capaz de matar o seu irmão por conta de uma semeadura de contenda lançada por Satanás. Então, meu querido, lembre-se, quando você estiver agindo, lançando fofoca contra o irmão, você está trabalhando para Satanás, não é para Deus. Isso que está no teu coração vem do diabo, então toma cuidado. Porque quando alguém é usado pelo diabo, acaba sendo ferido por ele também. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. Bom, mas eu não posso deixar de terminar esta palavra dizendo que qualquer que tenha sido o seu pecado, você pode ter cometido qualquer um desses pecados ou até todos eles e talvez esteja fazendo isso agora. Eu quero te dizer que Jesus morreu por todos esses pecados e pela sua vida. Basta você se arrepender e pedir perdão sinceramente, que o Senhor vai te perdoar e vai lançar os seus pecados nas profundezas do mar e nunca mais vai se lembrar deles. Uma das coisas mais maravilhosas de você ter Jesus na sua vida é aquele sentimento de paz, de saber que todos os seus pecados foram perdoados. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa os seus pecados. Bem-aventurado o homem que recebe esta graça, esta misericórdia. Jesus já morreu por você. Deixe os seus pecados, abandone os seus pecados, mude de vida, se arrependa, porque o Senhor perdoará os seus pecados. Amém? A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Eu amo você, todos nós temos a graça de Jesus, então vamos viver, vamos nos apropriar dela, nos arrepender dos nossos pecados e viver de maneira a glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém.